Eu tinha tudo, quando menos esperava. Nasci sobre o brilho do ouro, da ganância, da mentira e traições. Nasci entre as vestes humanas. Na mais medíocre racionalidade que nos é oferecida, nasci homem, feito e esperado como tal. Planejado e desejado por muitos. Educação regrada, condições exaltadas. Todos diziam, palpitavam, dejetavam sobre mim o ideal de caminho que acreditavam que eu devia seguir. Tudo para ser bem-sucedido. Fui criado, como diz o ditado, em berço de ouro. Mas houve um tempo em que cá dentro isso não fazia mais sentido, pois a estrutura colocada não me dominava mais, como todos esperavam. Arranquei então as vestes dadas, os véus colocados, joguei todos fora, à medida que os identificava, e tomei a estrada. Porque essa era a única saída, sair nu, do mesmo modo que ali cheguei. Tomei a peregrinação sem saber o caminho, e peço que você não me julgue, pois se tiver a coragem que eu tive em largar tudo isso, ou ao menos tenha a curiosidade em saber como se procedeu, fique mais um pouco. Prometo ser breve e o mais puro possível. Venho munido da dor e felicidade do próprio ato de peregrinar-se na solidão de mim. Antes mesmo de vir ao mundo, ele já existia. Com seu peso, suas amarras, suas ilusões. Antes mesmo de eu chegar ao mundo, ele já estava feito, pensado, elaborado, pesado. E mesmo dentro do ventre de nossa mãe, mesmo lá dentro, ainda sem saber direito o que é o mundo, sem saber direito o que é o corpo, a gente já recebia influência dele. Mundo. E como é difícil largar esse peso imundo que nos é jogado. A gente vai andando para todos os cantos, a gente vai caminhando, se arrastando, aprendendo, se desafiando, tropeçando, e o peso ainda continua lá.
Tem gente que passa a vida inteira e não consegue abandonar o peso. Não. Ele tá tão grudado que a gente nem percebe. Não, nem percebe o estrago que ele faz. Nem percebe. E você caminha, se forma família, forma outros, e nesses outros também você joga o peso, a imundície do mundo, a ilusão alheia, as desnecessidades que não são necessárias para a nossa vida. Mas se você for corajoso o suficiente, erguer a cabeça e olhar para frente, uma hora vai começar a conseguir ao menos observar esse peso, essas amarras, esse umbigo preso, seco, que nos maltrata. E depois, quando a gente começa a perceber, a gente também começa a buscar caminhos para se libertar deles. Eu já passei um pouco por isso e acredito que você que me escuta também, você que me observa, também já percebeu que carrega coisas que não são suas, que assume compromissos que não são seus, que passa por situações desnecessárias, que vai a lugares desnecessários, que come coisas desnecessárias, que julga os outros desnecessariamente. Eis o mundo imundo, profundo, completo, e antes mesmo da gente dar o primeiro berro, ele já nos espera de braços abertos, falando: chegue, meu filho, adentre, eu estou preparado para te receber neste lago cheio de reflexos. E quando a gente começa a notar e deixar de lado e limpar aonde precisa, você começa a observar o simples da vida. Aquele dedinho que você esqueceu na infância e já tropeçou tantas vezes. O pé, os pelos, a pele, os segredos que carrega por dentro, você começa a perceber o simples fato da vida. De existir, o caminhar, o respirar, o olhar, o observar e o doar-se às coisas, ao mundo. Bom, olha, você aí do outro lado deve estar se perguntando: mas espera, é assim que começa uma peça? Não tem uma fórmula perfeita. A gente faz de um jeito ou de outro para que ela aconteça. Mas eu te perguntaria também, como é que começa uma história? Como? De que ponto, de que momento a gente começa uma história? Eu fiz uma escolha. Espero que você venha comigo. Eu escolhi pensar que uma história começa antes mesmo de formar o nosso próprio umbigo. Antes mesmo da gente receber o nome. E já que é assim, eu prefiro não me revelar o nome mundano, mas sim o nome da história. Eu sou um peregrino em solidão. Um peregrino em solidão. Fui traçando destinos. Antes mesmo de vir ao mundo. E aí, então, fui formado, feto de afeto. Mãe, pai, irmãos, família.
avô, avó, tio, tia, vizinho, primos. E assim a gente vem ao mundo, no mato ou dentro de um hospital. Mas todo mundo chega da mesma forma, dando um berro. Um berro. Você já se parou para perguntar por que uma criança grita quando nasce? E nós também fazemos o mesmo. Quando eu nasci, eu berrei. Quando você nasceu, você berrou. E toda criança irá berrar também. Independente do lugar, da cultura, da língua, o berro é um berro. E ponto final. Eu dei meu primeiro berro. E olha, eu não sei como é que foi. Mas eu dei um primeiro berro. Aquele berro de criança. Criança que está vindo ao mundo pela primeira vez. Que berra. Negando essa estrutura que está aí. Eu vim no meio de uma família. De uma comunidade. De uma cidade. Fui chegando e foram me ensinando o que tinha que se fazer. Cuidado, menino! Primeira coisa que você tem que fazer é aprender a caminhar. Caminhar? Mas eu nem sei falar direito. Como é que caminha? E a gente vai se trombando, não é mesmo? Vai se trombando até que a gente percebe que tem pés e pode ficar de cócoras. E também que tem coluna e que pode subir um pouco mais. E se tiver um móvel ao lado, a gente se apoia e fica de pé pela primeira vez. E ali, naquela insegurança, olha a primeira vez para frente e vai. Eu adoro ver criança aprendendo a andar. É bonito, né? É bonito. Os primeiros desafios da infância. O barulho que ela escuta do coração da mãe quando ela está no peito, ali no colo, mamando ou dormindo, não importa. Ela está ouvindo o coração da mãe. Lá no fundo. Tutu, 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 tutu. E olha, a gente carrega esse bater pela vida toda. E a gente vai crescendo e esquecendo. Esquecendo desse bater. E aí a família fala, olha, é mamãe, é papai, é vovô, é arroz, é mamão, café, água. E você vai aprendendo as primeiras palavras. Soletrando, até falar formalmente. Até chegar um momento que a família, olha, você tem que ir para a escola, menino. Você tem que frequentar a escola também. E você nem sabe o que é escola, mas lá vai você, todo formado, arrumado, bolsinha do lado, e vai. Não entendendo direito, primeiro dia de aula, na creche, e a sua mãe te deixa com desconhecidos. E pela primeira vez você tem a separação. Você quer ir voltar ao encontro da mãe, mas tem uma outra que te puxa. E você fica ali como se aquele momento fosse o primeiro rompimento do peso do umbigo de dentro. Mas a gente não entende, né? Aqui eu estou falando da razão, pensando nesse momento, mas a criança berra. Mãe! Oh, mãe! Mãe! Mãe!
E a mãe chorando também, sabendo das necessidades e compromissos, ela segue, com o coração partido também. E fica uma criança e uma mãe com o coração partido. Mas não para por aí não. Não para por aí não. A gente aprende a falar, a gente aprende a estudar, talvez. E também é nos ensinado uma outra coisa. É nos colocado uma outra coisa. É nos imposto uma outra coisa. Desde que eu nasci, eu via no quarto de minha mãe. Assim, desse mesmo jeito. Desse mesmo jeito. Como está intacto agora. E minha mãe, todo dia à noite, colocava a gente diante dele, prostrado diante dele, para fazer orações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E você está ali rezando. E eu também. E os irmãos também. Ali, nesse ato, diante de uma cruz. Olha, domingo, 8 horas, missa, hein? Você está ali, aprendendo. Se educar, se prostrar diante dele. Diante de uma cruz. Afinal, quem é Jesus? Quem foi Jesus? O que é que eu preciso entender quando eu vou para a igreja todo domingo? Menino, que tal você entrar no grupo de canto da igreja? Lá você vai poder cantar, você vai poder aprender a tocar algum instrumento. E quando você observa, você está indo para a igreja no domingo, na segunda, na quarta. Mas aí te lembro de uma outra coisa. Você precisa fazer catecismo. Catecismo, sim. Vá todo sábado fazer catecismo. É 1 horinha por dia. É para servir a Deus, para aprender o que é Deus. O que é Deus? O que é Deus? Mas você, sem muita autonomia, você obedece como todos os dias ao levantar e vai. Como todos nós já fizemos em algum momento de nossa vida, a gente vai. Da mesma forma que a gente foi à escola, a gente vai à igreja. Vai. Senta diante de uma outra pessoa que fala. E você vai percebendo que o que se fala ali é coisas parecidas que falam também na missa. Olha, é proibido pecar. Tem que seguir os mandamentos. São 10, decore. E vão te colocando regras. E quando você vê, você está indo só para a escola, para a igreja e para casa. Para a escola, para a igreja e para casa. Para a escola, para a igreja e para casa. Assim. Amarrado nesse triângulo. Escola, igreja, casa. Escola, igreja, casa. Para quê, afinal? Para quê? E o tempo vai passando. Você agora já cresceu um pouco, já está com 6, 7 anos. E começa a fazer perguntas. Fazer perguntas. O que é Deus? Afinal, você passou tantos anos dentro da igreja e ainda não entendeu. Mas olha, como você cresceu, vão te falar também que você tem que andar mais arrumado. Não pode ir para a igreja de qualquer jeito. Você tem que ir arrumado, bem posto, cheiroso. Afinal, você vai encontrar a comunidade inteira ali. Então você vai para a igreja, você vai para a escola, você vai para casa. Mas fica com interrogações
nesses espaços? Será que viver é isso? Subestimado entre credos e medos? Entre céu e inferno? Será mesmo? Será que a vida se resume só a isso? Mas se você para diante da sua mãe ou do seu pai e pergunta: por quê? Não questione, apenas siga, apenas faça o que eu estou mandando. E então você começa a receber os nãos, 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 os nãos. Ah, chega, uma hora tem que chegar. Chega, tá bom, eu quero pisar com meus próprios pés. Mas você tem apenas 9 anos. Então, eu lembro um acontecimento bem marcante. Eu estava na creche ainda. E na hora ali do recreio, a gente tinha que comer, né? E esse é um dos momentos que eu tenho mais antigo na minha memória, do meu momento de rebeldia, vamos dizer assim. Uma rebeldia de infância, que ainda trago na lembrança. Eu estava sentado com os colegas na mesa, serviram um feijão bem quentinho. Para aquele dia, era a nossa refeição do dia. Todo mundo começou a comer, comendo, e eu simplesmente, aquele dia, não queria comer. Não queria comer. Estava quieto, emburrado no meu canto, e o prato de feijão na minha frente. A servente chegou ao lado e fala: coma, menino, coma que a hora está passando, coma. Eu, educadamente, virei: eu não quero, tia. E ela, com a cara de monstro, falou: coma logo. E eu falei: eu não estou com fome. E ela foi se irritando, e eu cada vez com mais medo, falando que não queria, mas aquele dia ficou marcado. Ela pegou o prato de feijão e simplesmente jogou na minha cara. Vocês acreditam? Feijão quente. Feijão quente, bem no meio da cara. Poderia ser uma rebeldia também de aprender a dizer: não, eu não quero, não, eu não aceito, não é por aí. E aí minha mãe foi lá e deu aquela confusão toda e tudo mais, mas essa memória ficou na minha cabeça e não saiu até hoje. Então a gente entra em uma outra escola. E numa outra escola você aprende que você precisa estudar mais. Aprender matemática e português não é o suficiente. Tem que aprender ciência, geografia e história. E quando você vê, você está com um caderno de 10 matérias. E você está estudando 10 matérias. Sem achar utilidade nenhuma naquilo. Você estuda, porque fala: olha, é preciso estudar para ser alguém na vida. Quem já ouviu essa frase emblemática? Estude para ser alguém na vida. Eu acho que a geração que eu venho, os pais tinham essa doença na cabeça. A anterior também, a outra eu acho que também. E vão ter muitas pelas frentes que vão dizer a mesma coisa. Estude para ser alguém na vida. Eu não culpo eles, não culpo eles. Eles, afinal, estão querendo o nosso melhor, não é mesmo? Mas você vai lá, estuda 10 matérias e aquilo você vê que não tem utilidade, mas o professor e a professora diz: meu filho, você tem que aprender raiz de delta, x mais x. Você tem que aprender planalto, você tem que entender planície, tem que entender os bichos e as revoluções. As revoluções era o que mais me chamava a atenção. É bomba explodindo, é gente com arma e tudo aquilo acontecendo porque estavam se rebelando contra o Estado. Se rebelando contra aquela forma imposta
de trabalho, de comportamento, maneiras de conseguir o sustento. Revolução Francesa, Revolução Russa, Primeira Guerra, Segunda Guerra e tantas outras que já aconteceram. Só vou citar essas. Afinal, você forma, você vai para o ensino médio e agora tudo é mais forte. E o tédio parece que aumenta. Olha, você precisa aprender mais. Não é suficiente, você tem que aprender outra língua. Vai lá, aprende outra língua aí. Não é suficiente, não. Você tem que aprender a mexer em tecnologia, porque o mercado agora também pede que você não só forme numa coisa, mas em várias. Você tem que ter opções. Ok. E você vai novamente, estuda, vai para o mercado de trabalho e ele simplesmente te dá uma rasteira. E você não entende o que aconteceu. O que houve? E você se forma e fica esperando o trabalho. O que eu vou fazer da vida? O que eu quero da vida? E você está ali na casa dos 16 para os 17, as perguntas já fervilhando igual um louco. A igreja já não faz mais tanto sentido, a família também deixa a desejar. E você olha para a sociedade. Para onde ir? Para onde ir? E aquele peso todo que você recebeu, escola, igreja, família, Estado. Comporte-se assim, siga assim, ande assim, respeite o próximo, e etc. A gente vai murchando, mas lá dentro ainda há chama. E de algum modo você começa a ouvir essa chama e você fala, peraí, esse negócio está estranho. A educação forma para o trabalho me bota dentro do Estado e tudo está conectado ao Estado. Eu nunca tive carteira assinada. Um dia meus pais me perguntaram, meu filho, você vai viver de quê? Eu falei, olha, eu gosto de fazer teatro. Se vai me dar o aluguel, se vai me dar o arroz com feijão, não sei. Mas eu gosto de fazer teatro, pai. E aí passou-se anos, eles perguntaram de novo, eu já fazendo outro curso, isso vai te dar dinheiro? Eu não sei. Eu só sei que eu estava seguindo a chama de dentro. Eu olhava para tudo isso, falava, eu não aguento, eu preciso encontrar outras formas para poder seguir em frente. Eu não quero seguir as tendências, eu não quero seguir os padrões. Aí você vai falar, para de ideologia, rapaz. Parece um aborrecente, não é mesmo? Não. No fundo, você também me compreende. Você me compreende. Quantas cobranças, quantos julgamentos são colocados a todo tempo para que a gente tenha que seguir, para que a gente tenha que cumprir. Então eu vou deixar essa porra desse cabelo crescer e vou falar que é assim que eu quero me vestir, que é assim que eu quero caminhar e vou escolher o que quero fazer. Não vou aceitar o que o Estado está me impondo. A gente leva muita porrada, eu levei muita porrada. Olha, a primeira vez que eu saí de casa e fui morar fora, gente do céu, quanta história, quebrei a cara feio. A pessoa que dividia a casa comigo me passou a rasteira, me jogou no chão. Inventou histórias, mentiu, enganou. E é aonde mesmo eu estudava, que eu achava super acolhido, eu também sofria ali situações desagradáveis. A gente não tem escapatória. Para onde a gente vira, estão nos atacando. Mesmo quando a gente fala, olha, eu quero ir por aqui, eu decido ir por aqui.
até chegar a um vício, talvez. Ou os vícios. Vai um gole? Isso dá boa, hein? Amarelinha. Os vícios que a gente vai ganhando, os vícios que a gente vai pegando, os vícios que vão aparecendo, os vícios, os sexos, os desejos. Ai, meu Deus, quanta coisa boa, não é mesmo? Quando a gente tem autonomia de sair para onde a gente quer, fazer o que a gente quer, sem ter que ouvir ninguém, sem ter que seguir as regras da igreja, do trabalho, da família. Os vícios. É só mais uma ilusão. Os vícios são só mais uma ilusão. Só mais uma ilusão. Mas olha, nada contra se você gosta de comer, se você gosta de beber, tudo bem. Só faça com consciência, saiba os impactos que eles causam. Isso mesmo. A gente vai andando, a gente vai caminhando e percebendo que não está direito, que não está bom, que é preciso olhar para tudo isso e perceber que tem algo diferente. Todas as informações, todas as cobranças, todos os pesos deixados. Então você vai se afastando. E lentamente vai observando uma coisa, detalhes, outra coisa. Olha só. Essa foto aqui era quando eu tinha 7 anos. Então você põe sobre a lupa toda a sua história de 20 e tantos anos, de 30 e tantos anos, de 40, 50, não importa. Você começa a olhar para a sua história. Para a sua história. Qual é a sua história? Qual é a minha história? Quais são as nossas memórias? Quais são os nossos pesos, os nossos medos, os nossos segredos? Quais são? E ali, no detalhe da vida, lentamente, a gente vai olhando, identificando. Esse é o início do peregrinar-se. Quando a gente toma a decisão em assumir a vida, você começa a identificar tudo que foi posto. Escola, família, igreja, Estado, trabalho, tudo. Nome, cobranças, medos. Como se desfazer de tudo isso? Lembrei de uma coisa boa. Seguinte, um dia eu estava numa fila dessas de pagar conta, comprar passagem, sei lá, eu estava numa fila assim, de boa, tranquilo, ali esperando, a fila grande, e quando eu percebi, do nada, eu estava fazendo uma posição igualmente o meu pai fazia, o meu avô fazia. E eu não sei se talvez o meu tataravô também fazia, porque eu não o conheci. Mas eu sei que a posição que eu estava ali, eu comecei a observar meu corpo, e eu falei, eu conheço alguém que faz isso também. Olha só. É tão impregnado as informações que a gente recebe, que a gente se comporta que nem os nossos pais, que nem os nossos avós, e nem percebe. E quando a gente começa a olhar pela lupa do tempo e observar nossas histórias, as nossas memórias, a gente vai identificando ponto por ponto. E se você tiver coragem o suficiente, você vai falar, olha, precisa limpar aqui, precisa tirar isso para cá, para que eu consiga entrar. E falar, opa, cheguei. Agora eu que estou aqui.
Agora sou eu que estou assumindo o meu carro, minha direção, a minha vida. Não é fácil, não. Você sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil. Você sabe que não é fácil. Às vezes o vício ajuda, né? O vício às vezes nos ajuda a ter paciência com tudo isso. Uma cachaça, uma cerveja e outras tantas coisas que podem surgir na vida, não é mesmo? Meu pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. E a gente vai se experimentando. A gente vai se experimentando. A gente quer viajar, descobrir o mundo. E a gente vai se experimentando. Afinal, você chega na pergunta basilar do caminhar desse peregrinar: quem sou eu? Quem sou eu? E você olha para o espelho: quem sou eu? Você olha para o parceiro, para a parceira e pergunta: quem sou eu? Você olha pro caminho que você está seguindo e pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? E as perguntas vão só aumentando. E vai surgindo o vazio da solidão. O vazio da solidão. É bom, não é? Quando você deita na sua cama, põe um som que você gosta e fica refletindo nas coisas que você já fez, ou no que você queria fazer, talvez. É bom. Só tem um porém. Um porém. Será que eu também não estou correndo o risco de enganar a mim mesmo? Outro dia eu me perguntei isso. Uns anos atrás, afinal, eu me perguntei isso. Eu falei: olha, preciso me libertar de algumas coisas. E fui tirando pessoas que me atrapalhavam, de coração mesmo, assim, sem maldade, só deixando de falar. Porque, como eu disse agora há pouco, os lugares também nos impactam, como toda essa estrutura. Os lugares também nos impactam. Então fui deixando de lado para poder ter mais espaço para caminhar. E quando eu parei diante da estrutura e comecei a observar e ver o tamanho do peso que era meu ego, sincero, foi preciso tirar as coisas, deixá-las de lado, com cuidado. Não é fácil, não. Se você tem paciência, se você tem força de vontade, se você quer seguir a vida, você vai adiante, deixando os pesos de lado. Até encontrar o equilíbrio. Inveja, arrogância, preguiça, ira, tudo. Avareza, soberba. E aí você vê que você está fechado novamente. Eu me senti assim. Até chegar um momento que eu caí do poço.
buraco sem fundo. E me vi sozinho, longe de casa, longe da família, longe da igreja, por opção, mais longe. Por opção, por escolha, mais longe. Solitário. Não queria falar com ninguém. Chorei. Igual uma criança que chora pela primeira vez, não tem? Você já chorou, você sabe. Eu chorei. Chorei. Até senti no coração que já bastava. Passava-se fome, mas eu estava ali, diante da vida, peitando a vida. Lembrei, um dia eu tive o seguinte sonho. Foi um sonho interessante até. Eu estava numa casa e vi um monstro e saía debaixo da minha cama. No momento que eu acendi a luz, saiu o monstro debaixo da minha cama e saiu correndo, mas eu não consegui ver o monstro. Eu falei, eu quero ver o monstro. Eu quero ver o que tem por dentro de mim. O que tem por dentro de mim? Até hoje eu só segui padrões. Até hoje eu só segui padrões. Mandaram estudar, mandaram trabalhar, eu fui. Mandaram me formar, eu me formei. Mandaram ir para a igreja. Tenha fé, menina. Eu fui. Tudo o que me mandavam, até os meus 20 anos, eu fazia. Mesmo questionando, eu fazia. E às vezes, acabo fazendo para não aparecer tão fugaz contra tudo isso. Quantos livros, quantos lápis e canetas, quantos deixado. Olha, não adianta ler, não adianta ler, não adianta aprender, não adianta fazer 400 cursos, não adianta trabalhar dia e noite, não adianta ter 2 filhos ou não ter nenhum, não casar ou casar, não adianta, não importa. Não importa o que você escolha, não importa, não adianta. O que adianta, afinal, é o que você carrega por dentro e como que você absorve e age. E depois de eu me sentir sozinho, distante de tudo, caminhando pela vida, vendo a pobreza, vendo a miséria, vendo os julgamentos. Para onde o mundo está indo? Para onde? Quando eu cheguei ele estava feito, eu dei o berro, não adiantou de nada, você deu, não adiantou de nada, e a gente continua aqui repetindo, até ser sufocado, até não aguentar mais. E um dia, eu tirei mais um peso na estrada. E a gente sempre acha que está liberto. Sempre acha que está liberto. Outro dia eu encontrei um sujeito, estava ali tomando café com ele na mesa, era manhã ainda, me chamou para sentar, sentei. Estamos ali conversando. Papo vai, papo vem. Olha, eu sou um cara evoluído, tenho consciência do eu tenho isso e aquilo, fiz isso e já fiz isso. É mesmo? Se é um ser evoluído, que bom, nossa. Mas de onde você está falando, afinal? Você fala das suas memórias? Ou você fala da sua própria voz interna, do seu próprio espírito, seja lá o nome que quiser dar?
Você ainda está preso ao ego, eu disse para ele. E quando eu disse isso, ele sentiu tão dentro do coração que o olho dele regalou. Regalou. E ele falou, olha, faz todo sentido, peregrino. Faz todo sentido. Pô, mas eu já sou um cara de quase 50 anos. Eu achei que eu estava liberto de tudo isso. Eu falei, meu filho, tu caiu no inferno de novo? Não é céu ou inferno? Não é? Certo ou errado? Não é isso? Então tu caiu no inferno de novo? Tu tá achando que tá liberto? Grande homem você, não é mesmo? Grande homem eu achar isso também, não é? São essas enganações que a gente cai. Mas voltando aqui à minha história, depois de ter pisado na lama, ter pisado no fundo do poço e ter guardado muitos blocos dessa trajetória de tantos anos, décadas, caminhos sem voltas, eu resolvi então assumir. Eu falei, olha, quer saber? É isso que eu sei fazer. É isso. E eu me deparei diante desses blocos de anos de escrita. E olhando cada um deles, eu fui descobrindo coisas do passado que eu nem lembrava mais. As preocupações da época, os amores da época, os sonhos da época, as preocupações da época, o medo da época, o medo da solidão. O medo da solidão. Olhar para esses blocos é olhar para a solidão do passado também. O medo de morrer. Falando em morrer, eu já quase morri. Hoje eu até rio da situação. Foi assim, eu estava no carnaval, último dia de carnaval, sabe? Todo mundo pulando, bebendo, curtindo, mas eu não. Eu estava trabalhando num serviço que não tem nada a ver com o que eu faço artisticamente falando, mas eu trabalhava numa pousada. Isso. Era madrugada. Aguardava ainda chegar alguns hóspedes. Quando eu vi arrombarem a porta, 3 na minha direção, e o da frente já vinha com uma arma apontada na minha cabeça. E eu já comecei a tremer, já fui para trás do balcão, e ele veio com a arma na minha direção e apontando na minha cabeça. Não me encostou um dedo. Não me encostou um dedo. Mas a arma bem apontada. Bem apontada. É aquele momento que você fala, e agora, se eu morrer? E agora, se eu morrer? O que será? E agora, se eu morrer? E agora, se eu partir? E agora? E agora, nesse momento, se você morrer? As pernas tremendo, a casa cheia de gente. E o cara começou a abrir gavetas e pegar computador e pegar celular, e outro com outra arma na mão. E eu fui me sentindo cada vez mais encurralado. Um nada. Um bosta. Um ninguém. Vendo a morte passar diante dos olhos. Em poucos minutos eu vi a morte passar diante dos olhos. E eu vi uma criança tremendo, solitária, sozinha, diante de 3, que também eram e são reflexo de um Estado que maltrata o ser humano. Eles não são culpados de andarem armados, roubando por aí. Mas eu também, que culpa tinha? Era só a morte diante de mim. Foram 7 minutos que eu pensei que a minha vida acabava ali, com 27 anos. 7 minutos que me marcaram para a vida toda? Acredito que, em certo modo, sim. Mas eu vi ali, naquele momento, aquele menino, de todo esse passado, carregado de peso e achando que já tinha se libertado de alguma coisa, tremendo.
Simbolicamente, eu vi um menino morrendo. Simbolicamente, eu vi o nome morrendo. Simbolicamente, eu vi o eu morrendo. Simbolicamente. Você já teve medo da morte? Você já pensou em como vai morrer? Algum momento. Ah, mas eu tenho fé, eu creio no meu Deus, eu tenho meu Pai, eu tenho minha fé. Mas você já pensou como vai morrer? Já pensou como vai morrer? De batida? De morte? Matada? Talvez acamado. Ou talvez ter a audácia e a ousadia de tirar a própria vida? A morte é a única certeza que temos quando aqui pisamos. A morte é a única certeza que nos une. Ah, vai! Brinca comigo, fala que não, joga na minha cara, diz que não, que você não tem medo de morrer, que você não tem medo da morte, que você não tem medo da solidão, que você não tem medo do vazio. Ai, me engana que eu gosto. Ai, a morte a todos nós pega, como a solidão também um dia nos pega e nos joga no chão e nos derruba. Lembra quando você amava alguém, de tanto que você amava, e esse alguém simplesmente se vai e te deixa. E você fica ali achando que a vida acabou, achando que não tem mais saída. Pode ser um trabalho também. Entrei no trabalho, entrei na empresa, agora vou ficar tantos e tantos anos. Não. Daqui a pouco te dou uma rasteira também. Nós somos educados pelo medo, pelas imposições. Nós somos. Não adianta mentir. Aqui são palavras, são só palavras. Só palavras. São palavras de anos. São palavras de anos. Eu começo a olhar os poemas. Estrada sem saída. A cada pé muita fé, a cada passo um abraço, a cada dia uma alegria, a cada ser vários prazeres. São palavras. São palavras. E depois que eu encontrei os blocos que eu havia guardado num baú, depois que eu pisei na lama, eu passei fome e não sabia mais para onde ir. Eu tive que passar pela morte diante dos olhos, como eu acabei de contar, para renascer de novo. Sabe aquele momento que você tem uma chama novamente que sai de dentro? É como que eu tivesse saído do ventre de minha mãe novamente. Mas não. Agora era um novo ventre. Era um novo ventre. Sem o passado, sem os pesos, sem as cobranças. Depois que eu matei o menino, eu me senti dono do destino, dono dos pés, e pude pisar mais firme. Falar, agora não tem escapatória. Eu sei que eu sou um nada, eu sei que eu sou um cisco nessa estrada que persisto. Um nada, um cisco nessa estrada que persisto. Um nada, um cisco nessa estrada que persisto. Insisto, persisto. Um cisco no olho. Um cisco na mente. Um cisco que me deixa inconsequente. Ai, meu Deus, vai pro psicólogo, esse cara tá doido. Não. A pergunta tá cá dentro ainda. Do que vale a vida, do que vale viver? Entre a alegria e o sofrer, eu escolho o pão de cada dia no ato de escrever. E então, talvez, depois de toda essa história, depois de todas essas lutas, eu tenha coragem, ao menos, de assumir aquilo que a vida me trouxe. Eu tenho coragem.
Eu tenho coragem. Abra a máquina com medo também. Fico pensando na palavra, em colocar, fico pensando em copiar os poemas, em fazer. São questionamentos que não param. Depois que você percebe que você não é nada nessa vida, e que a porta de saída é qualquer uma, basta você encontrá-la. As preocupações já não fazem mais sentido, já não te impactam tanto. Eu tive que aprender a andar de novo. Eu tive que aprender a falar de novo. Mas a forma que eu aprendi a falar não foi a mesma de quando criança. Porque quando criança, a gente é enganado. É ensinado a falar só de um jeito, desse jeito que eu falo aqui com vocês. Só desse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L. Pronúncia correta. Aprenda o abecedário da vida, decore as letras, forme palavras. Mas como é que é falar com os olhos? Como é que é falar com o coração? Como? Eu não sabia. E ainda não sei. Estou na busca. Peregrinando. E nesse caminho de peregrinar, o ego foi ficando para trás. Mas não quer dizer que ele não me acompanha, não quer dizer que eu abandonei ele, não quer dizer que eu velei ou que vou velá-lo. Mas não, hoje eu sei onde ele está. Eu acordo de manhã e até o momento de dormir, eu sei que ele está ali querendo dominar o meu próprio existir. O meu próprio existir. E aí? Vai deixar o ego te dominar ou você mesmo vai te dominar? Vai falar, não, pera, calma, deixa eu analisar, dá um passo para trás, avalia. Pera, respira e vai. Eu te proponho um desafio. Depois que você acabar de assistir isso daqui, que eu nem sei se você ainda acompanha, mas depois deste momento, permita-se comunicar com o coração, permita-se comunicar sem a palavra. Se permita. Chega um momento que a gente chega no vazio. A gente chega no silêncio. E a gente chega no verbo da vida. Até a próxima. Não tenha esperança no outro. Não espere pelo outro. Não. Seja enquanto houver presença de vida em ti. Esteja entregue em tudo que faz, de corpo e espírito. Rasgo essas palavras, mas elas são só palavras. Deixo-as ao seu livre pensar, interpretar. O preço da escolha é teu. Seguir ou não requer apenas a você. Eu já revelei o que a mim coube. E não arrependo. O preço é proporcional à sua desatenção com a vida.
Tenha coragem, se despir e seguir adiante, pois o caminho para os amantes ao brilho da verdade está aberto e possível a todos nós. Não espere o colapso de si mesmo. Essa estrutura na qual o mundo os detém e ilude, o adoece e o mata. Faz parte da organização, faz parte desse teatro falso. Do resto, resta o nada. A estrada vazia e cheia de descobertas que só terá acesso se você der o passo nessa direção. A mim, resta o que até aqui tive a condição de perceber e ofertar. Faça disso o que melhor lhe prouver. A vida te chama a viver o ato de peregrinar-se. Tente, não invente, não esquiva. Vá, ouse, insista, ande na direção do seu coração.